Você é biólogo, né? Sou biólogo. Cara, que loucura é essa? Assim, qual que é o... Como é que... Da onde veio, como veio, Como se alimenta, como se alimenta, do que vive. do que vive. Veio de biologia para o mundo dos negócios, para ciência. O que é? Me conta um pouco dessa... Você sabe que se eu te contar hoje, você falar assim para mim, Gui, você volta no tempo, escolhe uma universidade, um curso para você fazer, eu faria biologia de novo. Depois de ter passado muitas coisas diferentes, para mim, assim, é uma mistura de paixão com uma filosofia até, sabe? De vida ou de enxergar as coisas. Eu fiz biologia e desde pequeno, não muito cedo, mas eu pensava em biologia. Só que logo depois que eu fiz biologia e eu continuei, né, avançando um pouquinho nos estudos ali, eu senti que a escola que eu estava era um pouco pragmática, assim, sabe? A universidade de biologia, no geral, não te prepara para o mercado de trabalho. Ela te prepara para o mundo acadêmico. E para quem quer isso, espetacular. Mas para quem quer experimentar outra coisa, você tem que buscar. Pelo menos era assim quando eu me formei. E aí eu entrei numa empresa de biotecnologia, de capital de risco, que era da Votorantim na época, né? Chamava Canaviales, que era para trabalhar com melhoramento de cana-de-açúcar, e tinha uma irmã que era a Lelix, uma empresa irmã que era a Lelix. Então, as duas do grupo Votorantim, da área de capital de risco, mas com uma dinâmica de empresa, com investimento no laboratório de biotecnologia, com sequenciamento de DNA, com vamos trazer... a gente fala de cana, né? Ou de plantas de vários lugares do mundo para pesquisar como é que essas coisas se falam ou se conversam. Então, você vê uma dinâmica nova acontecendo ali e eu gostei do mundo empresarial. Só que chegou uma hora que eu falei, não, tá legal, mas dentro de um laboratório eu vejo um pedaço. Como é que eu enxergo o resto das coisas? E aí eu prestei para alguns programas de trainee e na época só 2 eram abertos para qualquer formação. Tipo, como biólogo, eu não podia me inscrever nos programas de trainee de várias empresas. Eu podia me inscrever em 2. Eu me inscrevi em Natura e Unilever, que eram as únicas 2 que permitiam que um biólogo se inscrevesse no programa de trainee. E aí eu passei na Unilever e ali eu fui tateando múltiplas áreas de negócio. Então, pesquisa e desenvolvimento, insights de consumidor, operações. Hoje eu estou em marketing. Então, ali eu pude exercer um pouquinho dessa curiosidade. E, obviamente, a Unilever como empresa também super aberta, assim, né, a essas trocas, essas mudanças e navegações que eu sei que outras empresas não seriam. E aí hoje eu estou numa cadeira de marketing para a América Latina, mas sou biólogo de formação e faria biologia voltando, se eu pudesse escolher de novo. Que legal. E você continua estudando biologia, pelo que eu entendo, né? Eu fiz biologia e aí eu fiz formações em negócios, assim, né, em MBAs e tal, na GV, depois na Dom Cabral. E depois, há poucos anos, eu descobri uma área que chama biomimética, que eu me apaixonei. E aí eu voltei a fazer mestrado. Hoje estou fazendo mestrado em biomimética, que é justamente uma junção dessas coisas. Então, para mim, foi meio que reunir tudo isso. O que é biologia, o que é inovação, como que eu junto isso. Descobri a biomimética ali em 2018, como nome, né, como ciência e tal, mas que já existe há mais tempo. E aí me enveredei para esse caminho de novo, tô fazendo mestrado nessa área. Termino esse ano, se tudo correr bem. Que legal. E você... Explica pra gente um pouco o que é biomimética, se é que dá para explicar um pouco. Não, acho que dá para arranhar um pouco. Dá para arranhar? Dá para arranhar. De um jeito simples, biomimética é inovação inspirada pela natureza. Se a gente fosse resumir isso. Mas é uma prática que é ancestral, assim. Os povos originários sempre utilizaram isso, mesmo não ter esse nome, né, como ciência, mas é viver integrado, aprender com a natureza e usar isso no dia a dia. E a gente às vezes fala de biomimética, tem gente que vai muito na superfície, que fala assim, a asa de um pássaro, a asa do avião, e para aí, né? Ou também volta nos tempos de Leonardo da Vinci, que fazia alguns desenhos bioinspirados, que a gente chama. Mas, para mim, a grande importância, assim, a grande barato da biomimética é mergulhar na natureza e entender assim, qual função que isso desempenha, né? Buscar ir atrás de uma função específica e entender como a natureza faz, distribui recurso, armazena líquido, protege um conteúdo, se a gente estiver pensando em embalagem. Então, se você olhar para a natureza com essa busca de uma função, para você entender qual mecanismo, quais estratégias a natureza tem para fazer isso,
Aí depois você faz o caminho de volta, que você pega aquele princípio e emula como é que você conseguiria fazer uma inovação a partir disso. Então, a biomimética serve para formas, serve para processo, serve para se você quiser desenhar um ecossistema que funciona super bem, por exemplo, algum conjunto de empresas que quer compartilhar ali num condomínio de empresas, o resíduo de uma pode ser matéria-prima para outra, elas podem compartilhar recursos em comum para fazer determinados serviços. Eu vou compartilhar um laboratório de pesquisa, porque tem coisas em comum. Então, serve para você pensar forma, processo, mas também um ecossistema, seja dentro da empresa, seja entre empresas. Então, tem uma série de inspirações que você pode ter. A gente muitas vezes só fala da forma, só fala de uma coisa física, de um produto físico, mas ela vai muito além, como ciência, como fonte de inspiração. Tem duas coisas que eu uso a biologia até no meu dia a dia. Uma que é a protocooperação. Protocooperação em reunião, geralmente eu falo de protocooperação, até com o time, e as pessoas falam com uma cara de que é protocooperação, olhado no Google, que obviamente não tem nada a ver com biomimética, né? Mas é uma brincadeira muito séria, que é isso, né? Como empresas de tamanho diferente podem, com objetivos diferentes, podem protocooperar, né? Podem sobreviver juntas. E uma depender, de certa forma, da outra, né? Aí eu dou sempre o exemplo do peixinho que fica embaixo do tubarão grande, né? Isso é protocooperação, né? Total. Acho que é o que você falou, né? Elementos da natureza. Assim, é engraçado você falar disso. Eu tô falando de um jeito bem humorado, claro, para não ficar tão denso, né, o negócio. Mas é isso. Se a gente for parar pensar, a gente é da natureza, né? A gente fala, porque eu vou aprender com a natureza, né? Como se o ser humano não fosse. Né? É muito engraçado. A gente olha para a natureza como se tivesse que parar para olhar para ela e não vem da natureza como sendo algo de dentro da gente, né? Sim, então, dessas relações até sociais que a gente estava falando no começo. Você fala por exemplo, de forma, de processo. É isso, a gente também vive da maneira como a gente vive por espelhar a natureza, emular a natureza de uma forma natural. O que você diz, assim, a biomimética, ela em tese, ela é uma corrente de estudo que volta a uma coisa até muito óbvia. Muito óbvia. Não é ou não? Estou muito errado. Ela é óbvia, mas ela não é praticada. Perfeito. Automaticamente. Isso. Então, vou te dar um exemplo aqui só para a gente tangibilizar um pouco. Se você olhar para a natureza, por exemplo, como é que eu atribuo cor? A gente aprendeu cor é o quê? Uma tinta, pigmento. É uma substância que você vai lá, passa uma camada, passa outra e tal. E para fazer isso, a gente foi utilizando uma série de elementos químicos, muitas vezes nocivos. Quando você vai para a natureza, é uma coisa que não está no nosso consciente, na nossa inteligência coletiva, assim, tipo, não vamos dizer, fácil e todo mundo sabe. Tem uma série de cores na natureza que são estruturais. O que é uma cor estrutural? Ela depende da luz que é refletida. Não tem nenhum pigmento ali. Se você for pro pavão, a gente olha um rabo de um pavão e fala, nossa, que incrível, quantos tons, quantos que verde, azul e tal, e amarelo, e vê aqueles tons, a cor no pavão é uma cor estrutural. Então, o pavão tem pigmento que é melanina, que é marrom. E cor estrutural, de novo, uma diferença na microestrutura da pena do pavão, e a gente tem isso em outros organismos também, que quando a luz reflete e vem para quem está vendo, só vão alguns comprimentos de onda que dão a cor azul. Então, quando você fala é natural para a gente, em partes, porque a gente, como sociedade humana, às vezes a gente não volta nessa base. A gente volta no que o humano fez. Qual que é a última tecnologia humana disponível? E faz melhorias incrementais, mas parte que aquilo é a base. Então, se a gente for pensar assim, qualquer tom de tinta, qualquer tom de cor que eu quiser dar em qualquer superfície, eu vou pintar com pigmentos, com substâncias químicas. E quando você olha para a natureza, fala um monte de soluções em diferentes grupos de organismos e plantas, tem uma cor que é estrutural, que gasta menos recurso, que não desbota, porque não depende de você ficar repondo aquilo. Só que a gente não fica emulando isso aqui. Então, uma das coisas que a gente fala em biomimética, e eu acho que é importante a gente tomar consciência disso, para justamente não falar assim, não, é natural, deixa vir e vai rolando e tá tudo bem, que a gente fala de aquietar a inteligência humana, que é parar um pouco de já chegar em conclusões e dedicar um tempo em voltar e observar realmente o que acontece. Observar em profundidade o que acontece.
Porque a gente já olha e fala, conclui e segue. Olha, conclui e segue, né? Ou olha o que os concorrentes estão fazendo, ou olha o que a gente já fez no global ou em outras regiões do mundo, pega aquilo, põe e vai. E às vezes a gente para olhar pouco 3,8 bilhões de anos de evolução. E fala assim, cara, como é que se produz uma embalagem? E mesmo como nós humanos, né? Acho que tem uns exemplos muito legais quando a gente fala sobre embalagem, que é a própria, nós como humanos, a gravidez. De alguma maneira, a barriga que vai crescendo é uma embalagem que está se desenvolvendo no momento certo, na hora certa, está nutrindo ao mesmo tempo que cresce, tem o momento certo de estar maduro o suficiente para expulsar. Só que a gente não volta para olhar isso com essa beleza, né? E entender isso desse jeito. A gente olha com um olhar, às vezes, muito com moral, com a nossa moral humana, com a nossa ética humana, mas não necessariamente a natureza inteira funciona assim. Será? Sabe? Então, esse ponto, para mim, da cor é importante como exemplo. Tem um outro exemplo que é muito legal de biométrica, que é de desinfecção. Como a natureza controla micro-organismos. E não necessariamente é só com substância química, tem uma série de controles que também são estruturais, sabe? Aderência de sujeira, do que a gente chama, de outras partículas. Então, por aí você vai, e você vê mecanismos incríveis e que a gente hoje fala assim, peraí, de onde surge? Então, eu diria que é menos óbvio para nós como humanidade e por isso que a biomimética é uma ciência que tenta promover, estimular justamente isso. Tipo, para um pouco, se aquieta um pouco como um ser inteligente que a gente é. A gente é parte da natureza como ser humano, óbvio que é. E volta e olhar, inclusive olhar a gente como ser humano, né? Tipo, reposição de células, como funcionam nossos sistemas, nossos organismos. É óbvio, a gente faz parte da natureza. Mas ouvindo você falar, claro, muitos exemplos vêm à cabeça, né? Mas se a gente for parar para reduzir a humanidade em um bloco de tempo recente, né? Super recente. Que é vamos dizer, a adoção da ciência no dia a dia, vamos colocar desse jeito, né? Que é a ânsia por responder por coisas, né? Por esquadrinhar, definir e ter a calma e sabedoria de que a ciência nos protege e nos guia, digamos assim, tá? O que você está dizendo, de certa forma, é que a ciência acabou sendo muito... você está questionando a ciência um pouco aí, né? Não é um questionamento da ciência, mas eu acho que, para mim, assim, a gente tem que, do meu ponto de vista, e acho que quando o olhar da biomimética é super legal para isso, da mesma forma como a gente tem os nossos vieses numa pesquisa de mercado e que a gente tem que pensar sobre eles, a escolha sobre o que é pesquisado também tem seus vieses. Claro. Para onde vão os financiamentos de pesquisa básica? Tá. Que assuntos interessam essas pessoas mais? Claro. Então, a nossa ciência também foi moldada ao longo do tempo por vieses da sociedade, de interesse da sociedade, de negócio, de pesquisadores, de quem estava com poder de tomada de decisão. Então, tudo isso, a nossa ciência também está, vamos dizer... não vou dizer à mercê, no sentido de ela também recebe esse tipo de influência da mesma maneira. Então, a gente tem que só tomar cuidado, porque tem hora que a gente pesquisou muito um determinado assunto e se aprofundou, não quer dizer que o outro não tenha relevância ou não exista, mas talvez a gente simplesmente não tenha pesquisado ou tenha saído dos nossos sentidos vou me aprofundar um pouco mais. Então, eu não questiono a ciência, eu realmente, em termos da importância que ela tem para o desenvolvimento humano e para a continuidade, ela é super, super relevante para a biomimética. Se a gente não consegue se aprofundar em como a natureza resolve alguns problemas através da ciência, a gente não consegue emular melhores formas que a gente também consiga aplicar para a sociedade humana e estar mais integrado, né? Replicar mais as soluções que a natureza não humana dá para que a gente esteja mais integrado de como funciona o planeta há bilhões de anos, a vida no planeta há bilhões de anos. E acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, tanto de sistemas integrados, mas também sistemas complexos, adaptativos, que é justamente isso, tipo, a gente às vezes está acostumado a falar de causa e efeito, ou de uma linearidade, que quando a gente volta para sistemas biológicos, não necessariamente é assim. Você tem, às vezes, as coisas estão estruturadas mais em rede.
Ramificação. São ramificadas, você tem múltiplas conexões, não são poucas, é muito rico em conexões. Quanto mais evoluído, vamos dizer, mais estável, não quer dizer que é parado, não quer dizer que não é dinâmico, mas quando você vai para um ecossistema que ele é mais maduro, ele é um ecossistema que tem muito mais interações entre as várias espécies, muito mais loop de informação acontecendo. E quando a gente vem para as inteligências artificiais que a gente gosta de discutir tanto hoje em dia e que está tão hypado, a inspiração das inteligências artificiais vem da inteligência natural. Claro. Como funciona o sistema nervoso humano, né? Como funciona um processo de aprendizado, como funcionam colônias com milhões de organismos e que se comunicam entre si de uma forma não linear, de uma forma em rede, de uma forma contributiva, de uma forma que é auto-organizável e de uma forma que muitas vezes promove o fenômeno da emergência, que é aquilo que a gente fala que o todo é maior do que simplesmente a soma das partes. Isso acontece muito quando a gente está trabalhando em rede. Tem coisa que acontece e fala, cara, se eu somasse isso aqui, eu não imagino que chegaria. E as nossas empresas, nossas organizações são assim. Você não consegue falar só A mais B vai dar C, portanto, funciona assim a empresa, está tudo certo. Você tem múltiplas variáveis, externas, internas, comportamentos dos times, múltiplos times. Então, eu acho que a gente tem muito mais para aprender com a natureza da qual a gente faz parte do que simplesmente só olhar o que uma espécie, que é a nossa, faz no mundo e seguir tocando o barco. Não, é brilhante. Eu lembrei de uma... É que eu vou colocar um pingo de azedume nessa conversa. Vai lá, bota a pimenta. Porque tem um livro chamado Poder da Inovação, que ele é de 1930, alguma coisa. E ele é um livro bem interessante, não vou lembrar o nome do autor agora. Eu li metade dele, então eu confesso, não li inteiro. Mas ele diz que a inovação, de fato, como a gente conhece hoje, porque eu vou puxar para o lado da inovação e depois a gente volta na biomimética, tá? Tá bom. Até porque uma coisa está muito ligada à outra. Basicamente, o que coloca de tese nesse livro, ele diz assim, que você tinha uma inteligência, e ele fala principalmente da indústria química. Tá? Uhum. Você falou de cor, lembrei na hora do livro. Você tinha lá o Império Austro-Húngaro, né? E depois do final da Primeira Guerra, 1918 ali, você tinha a Hungria, e aí ali tinham cabeças pensantes, era a capital do mundo ocidental e tal, e que depois foram para a Inglaterra e encontraram com espécimes do capital, né? Então você tinha uma junção de cientistas, pensadores, não dá um cientista, que não era o nome que se dava na época ainda, direito, se não me engano é isso, eram pensadores que estavam, não posso dizer, vou usar um termo seu, observando as coisas, não vou chamar de natureza, para conseguir evoluir cientificamente, né, na ciência, na prática, no laboratório, no que virou depois num êxodo para a Inglaterra e juntar com gente do capital, ou seja, do dinheiro, e formar uma das principais revoluções, talvez a principal revolução de negócio que a gente acompanhou, talvez antes da advenção da internet, que é a indústria química, né? Ela mudou o mundo. Uhum. Desde transformação de petróleo, etc, etc, né? Formulação farmacoquímica, etc. Então, vem tudo desse mesmo grupo, mas o que esse livro defende é um pouco essa história da necessidade de ter esses jogadores jogando cada um em sua linha. Que é o jogador do pensador, né? Da pessoa que está ali trazendo eu vou resumir, mas uma fórmula nova, e o jogador do capital, né? O que hoje a gente vê de venture capital, etc. Mas esse casamento que proporcionou, talvez pela primeira vez na história, uma grande revolução da indústria química, etc., que acabou influenciando todo o resto, em escala. Uhum. Por que eu estou colocando esse ponto aqui? Porque, assim, acho que todo mundo, quando ouve falar de biomimética, obviamente, acha que o discurso é maravilhoso. Né? Você pode convencer alguém que não entende nada disso em uma frase, porque ele faz sentido. Convencimento não é eu duvido, não, ele faz sentido. Você fala, puta, é isso, né? Então, ele é fácil de entender, de assimilar. Mas o que eu quero dizer, se eu não estou deixando bem claro, é assim, o quanto isso é aplicável para o mundo dos negócios, no mundo capital, para injeção do dinheiro, Super. para aplicação final de dar lucro,
Totalmente. Usando como exemplo não o Gustavo e a ideia do que o Gustavo vê como futuro, mas usando como exemplo o que aconteceu ali no começo do século XX, em que se percebeu que inovação, ciência, não é só inovação na tecnologia, de negócio, não é inovação na prática. Sim. Melhorar a condição humana, sobreviver mais tempo na Terra, descoberta da penicilina, né? Coisas, digamos, fundamentais, desde que feitas de forma a entender a importância do capital nela. Se eu não fui claro, eu vou... Não, eu acho... Eu Porque tenho pra mim, alguns, assim, eu tenho alguns uma exemplos, coisa porque não, para mim... não poderia existir sem a outra. Você Sim, concorda mas com isso? Eu acho que às vezes, e de novo, para mim, tem esse ponto de escalabilidade da aplicação do capital para a gente alavancar soluções, ele é importante também para a biomimética. Tem soluções que talvez você fale assim, isso é muito local, depende de muitas circunstâncias e vai ser difícil eu ganhar escala. Tá. Agora, eu vou dar um exemplo para você que você vai falar, poxa, isso aqui é mundial, isso aqui daria para fazer. Existe uma startup na Índia chamada GreenPod Labs. E eles começaram a olhar e falaram assim, na Índia tem uma perda, e qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência ou não, mas na Índia tem uma perda de 30% a 40% da produção de frutas e legumes, né, hortaliças assim, no transporte. Então, você colheu, e ao longo da cadeia toda de transporte, tem uma perda grande de alimentos, como acontece também no Brasil. A gente tem uma perda muito grande simplesmente nessa logística. E o que eles olharam e falaram assim, como é que a natureza faz para preservar o fruto? Por que quando está no pé, pendurado, ele não está apodrecendo, ou ele não está ficando preto, sendo consumido por micro-organismos? Eles falaram, vamos dar uma olhada. E eles foram entender que é por conta da ativação de mecanismos de defesa que a planta tem. Ela devolve com alguns hormônios, devolve com substâncias que ela mesma produz. E eles fizeram o seguinte, falaram assim, então, e se a gente conseguisse estimular nesses frutos já colhidos que essas substâncias viessem à tona ou que fossem produzidas? E eles conseguiram, baseado em biomimética, construir como se fosse uma membrana, um sachê, literalmente um sachê, com uma membrana com substâncias químicas que, quando colocadas na caixa de fruta, estimulam as células daqueles frutos a produzir aquela substância e a se defender de micro-organismos ou retardar o apodrecimento. Então, uma coisa que demorava 5 dias para começar a apodrecer, eles começaram a falar assim, cara, a gente esticou para 10 para começar. Legal. Então, quando você me pergunta, é escalável? Poxa, uma solução dessa, que é um sachê de papel com algumas substâncias químicas lá dentro, é muito melhor ou muito mais inteligente e replica, tem conceitos de biométrica muito fortes, e é escalável muito mais você falar, provavelmente se a gente sentasse numa mesa, todo mundo para discutir, vamos fazer com as ideias humanas ou aprimorar ideias humanas, a gente ia falar assim, vamos fazer uma cadeia refrigerada. Isso, bota gelo. Bota gelo. Colhe gelo antes. seco, colhe antes. Ensaca todo mundo em sacos tipo, unitários que, sabe? Aplica tal substância sobre todas as plantas, pulveriza tudo. Como o concorrente está fazendo. Como o concorrente está fazendo. Então, quando você vê uma solução dessa, o que é muito, assim, o que é instigante por um lado, mas é o mais desafiador é a natureza, não intencionalmente, mas a natureza evolui por meio de processo de seleção natural para chegar naquilo que é muito eficiente, consome menos recursos e é mais simples. Então, quando a gente traz esse exemplo, para mim, assim, cara, é muito simples você colocar um sachê, comparativamente, um sachê com esse de papel, com essas substâncias ali, em cada caixinha, transportá-los e aguentar mais 5, 6 dias, o quanto você vai economizar de frutas e legumes que não vão apodrecer no caminho. Então, acho que essa para mim, é um problema mundial. Uma startup na Índia que tem proporções gigantescas, com mais de 1 bilhão de habitantes, e que você olha e fala assim, se você juntar o capital com esse nível de inteligência baseado em biomimética, em problemas que são compartilhados no mundo inteiro, olha o potencial que a gente tem de avançar cada vez mais. Então, acho que esse exemplo, para mim, é o que mais tangibiliza. Eu tenho vários outros exemplos que você vai para outros caminhos, mas esse é o que mais me pega quando a gente pensa em escala global, assim, sabe? O quanto que essa inteligência da biomimética que talvez lá atrás, ou mesmo hoje no dia a dia, você conduz projetos de pesquisa, né? Assim, você coordena, sim, talvez não diretamente, não né? diretamente, mas dentro dos projetos de inovação, sim. O quanto que isso é aplicável
olhando, levando em conta que o ser humano é a base de decisão para todos os seus negócios, você hoje, na prática, hoje você vende home care. Sim. É isso, certo? Uhum. Assim, você tem que vender mais sabão em pó, certo ou não? Sabão em pó, sabão líquido. Sabão líquido. Detergente, tem vários produtos. O quanto olha, de um jeito bem resumido, o quanto você consegue trazer biomédica para o seu dia a dia? No dia a dia hoje, eu consigo não trazer o tanto que eu gostaria. Eu gostaria muito mais de fazer sprint de inovação baseado em biomimética para olhar de formas diferentes. Mas tem um aspecto que acho que é muito legal e tem tudo a ver com antenas, tem também a ver com tudo pesquisa de mercado, que a gente fala muito em biomimética e volta muito nesse ponto, que é uma tríade, que é justamente isso, é o sinal, antena e resposta. Não adianta, por exemplo, a sinalização está acontecendo numa direção, se é uma sinalização química, sinalização visual, qualquer que seja essa sinalização, numa interação, e pode ser humana, porque a gente está falando que o humano também é parte da natureza, mas qualquer que seja essa interação, se a minha antena não está setada para captar esse sinal. E porque isso não vai gerar uma resposta. E essa tríade é a base de todo o funcionamento das interações, porque a gente fala muito sobre feedback loops, né? Loops de feedback positivo, que reforçam, ou negativo, que inibem. A natureza o tempo inteiro, e nós como humanos o tempo inteiro estamos baseados nisso. Todo o nosso funcionamento de metabolismo é baseado em loops de feedback. Se você não tem aquele... Vamos pensar um pouquinho, a gente saiu da pandemia, né? Mas... essas estruturas por fora das nossas células, esses receptores, eles são justamente essas antenas, que se nada encaixar ali, você não tem a comunicação acontecendo para dentro da célula. Né? Então, essa tríade é a base de você ter um sinal, a antena que consiga captar esse sinal e a resposta. E essas coisas têm que funcionar. Então, quando a gente olha para o comportamento humano, se você está olhando ou está observando uma coisa que é mais limitada e não está com os olhos abertos ou sem os vieses para conseguir capturar outros sinais que possam vir, você talvez leve a uma resposta que é rasa. Você talvez leve a uma resposta que é talvez insuficiente ou não tão boa quanto. Se você tem um time que é todo mundo formado no mesmo lugar, da mesma forma, com a mesma experiência de vida, e botar essas pessoas para interpretar alguns resultados ou para observar um conjunto de seres humanos, você tem conclusões que são muito diferentes do que você vai ter se você tiver um time que tem uma experiência de vida multifacetada e que tem várias origens. É um time multifuncional. Engenheiro, biólogo, um pesquisador, um pedagogo, sabe? Olhando para um conjunto de resultados, eles vão interpretar de uma forma diferente. Então, para mim, quando a gente fala, mesmo da observação do comportamento humano, como somos natureza, segue esse mesmo princípio. Os sinais estão sendo emitidos muitas vezes por outros humanos, no nosso caso aqui, né, de pesquisa de mercado, mas que tem, no nosso caso, ainda mais uma complexidade, que é esse filtro moral, esse filtro ético, esse filtro de sociedade, porque às vezes as pessoas falam uma coisa, se comportam de outro jeito, fazem outra, mas tudo isso tem essa influência, então tem uma camada muito maior de desafio para a gente fazer isso, às vezes com humanos, do que necessariamente com outros seres, mas que se a gente não tiver com a antena literalmente setada ou aberta o suficiente para esses vários tipos de sinais, vai passar despercebido. É o que eu entendi, o que você disse, assim, a biomimética, ela te ajuda a ter alguns parâmetros de análise, mas na prática você não aplica isso hoje, né? Até porque quando a gente fala de entendimento das relações humanas, a gente vai muito mais para a área da sociologia do consumo, da psicologia, processo de decisão, etc., que hoje, até enquanto você estava falando, eu estava refletindo, né? Porque a minha formação é muito mais... eu entendo zero de biologia, apesar de gostar muito. Vira e mexe, eu estou lendo alguma coisa sobre mitocôndria, ainda mais agora, né? Para quem pratica esporte, né? É importante entender alguma coisa sobre como funciona a respiração metabolismo, celular, né? Metabolismo. Isso. Mas, enfim, eu acho... que eu acho que são mundos ainda tão distantes, de certa forma, Guilherme. Assim... A gente coloca, eu tenho no time gente também de áreas muito diferentes, claro, concordo plenamente, porque cada um vai trazer não só um repertório diferente, mas como você bem disse, né, uma maneira de olhar aquele desafio diferente, né? Aquela velha história, você coloca um engenheiro para resolver um problema que está colocado na mesa de um jeito, um filósofo vai resolver de outro. Mas não quer dizer que sejam problemas diferentes. Talvez um problema, as soluções é que vão ser, a discussão é que vai
gerar algum resultado. O que você está chamando, eu entendo como emissor e receptor, vai? Sim. Né? Então, assim, dependendo do que uma pessoa falar sobre uma discussão, um problema, um desafio de negócio, um crescimento de uma empresa, a criação de um negócio novo, vai depender de quem faz parte disso. Mas quando a gente fala de entender o ser humano na prática, aí eu acho que biomimética, pelo menos eu não consigo ver como aplicar isso de uma maneira muito prática. Porque acho que, a não ser... Porque, de novo, as relações humanas são bem voltadas para isso, para a área mais... para fundamentos mais da sociologia, do porquê a gente pratica, como a gente pratica em grupo, do porquê a gente se comunica de tal maneira. Mas eu vejo aplicações, por exemplo, na arquitetura. Né? Quando você falou de biomimética, eu lembrei de um exemplo que teve acho que na Austrália, que é muito conhecido, que é do funcionamento... Eu lembro que eu estava na Austrália, no aeroporto, e um prédio falou assim, isso aqui usou um exemplo de uma colmeia, se não me engano, para usar... para não reter o ar que passa por aqui. Então tinha uns furos ali no meio. Eu, não, obviamente, não chamei isso de biomimética, mas pelo que eu entendo é um pouco isso, né? Acho que na arquitetura é algo também muito utilizado. Essas práticas de, vamos dizer, do que estão na natureza, então, evidentes, e de como a gente replica isso para o dia a dia do ser humano, né? Acho que aqui, para a gente olhar assim, para o universo nosso como ser humano, como eu falei, você tem umas outras camadas que deixam as coisas mais complexas. Mas, para mim, tudo depende assim, de qual é a pergunta que a gente está fazendo. O que a gente quer entender? Quando a gente vai para a biomimética, a gente parte de uma função na natureza, tipo, como, e é específico em relação a isso, sabe? Como a natureza se comunica, como a natureza cria resiliência. Então, quando a gente olha para a biomimética, tem uma série de aplicações que a gente pode trazer, sim, para os seres humanos sobre como é que a gente coopera, quais são os princípios da gente cooperar, para a gente funcionar melhor numa empresa, num grupo de trabalho, numa família, como que a natureza cria e mantém resiliência no mundo de hoje que todo mundo fala sobre ser resiliente e tal. Agora, quando eu falo isso, por exemplo, para uma pesquisa, tem um exemplo que eu gosto de falar, assim, em biomimética, que é sobre comunicação de elefantes, que as pessoas falam, não sei o quê, mas foi descoberto ali na década de 80 que os elefantes se comunicavam por infrassom. Só que, como ser humano, a gente nem escuta isso. Está abaixo do que a gente consegue identificar. Então, foge dos nossos sentidos. Só que para alguém efetivamente conseguir parar e pensar assim, cara, tem alguma coisa acontecendo. Provavelmente está até fora dos limites do que nós estamos investigando. Vamos investigar alguma outra coisa a mais? Vamos caminhar para lá? Alguma coisa teve que ser observada diferente. Então, quando você vai falar assim, de pesquisa, provavelmente essa sensibilidade de os nossos limites, o que a gente está pesquisando, o que a gente está observando, não tem nada a mais, não tem nada fora desse limite que a gente estabeleceu. A equipe que definiu esses limites, ela tem diversidade o suficiente para a gente investigar, mesmo com esse grupo de consumidores, para a gente investigar ou olhar todos os aspectos que nós estamos perguntando, sabe? E aí eu falo realmente de experiência de vida, das interseccionalidades de raça, gênero, orientação sexual e várias outras coisas que a gente fala hoje em dia, mas para mim essa é a base, assim. Então, quando você fala de biomimética aplicada nos seres humanos, como a gente é natureza e como a gente tem uma série de comportamentos, dá sim para aplicar, só que a gente tem que ser mais específico para conseguir buscar bons modelos e emular boas soluções. A psicologia sempre vai fazer parte, porque a gente tem outras camadas, né? A psicologia, a sociologia, a filosofia, tem vários outros elementos aqui que vão fazer parte também dessa constituição. E a biomimética vem como mais uma lente. Ela não planeja substituir as outras. Ela é para ser colaborativa, incremental, adicional e ser mais uma das lentes pela qual a gente olha para o comportamento humano, ou mesmo para o comportamento animal ou da vida e poder trazer soluções de um lado para o outro. Então, eu olharia muito mais como uma complementariedade à sociologia, à filosofia, à psicanálise, do que tentar simplesmente olhar uma pesquisa de mercado e falar assim, como eu emulo tal coisa da natureza aqui e pronto. A gente é mais complexo que isso, tem muito mais outras camadas. Mais uma maneira de como fazer as perguntas certas, né? Não de como achar as respostas, né? Como fazer as perguntas certas, como observar nuances da forma correta. Eu estou olhando o todo. A gente fala muito disso, assim. Vou olhar no ponto de venda e observa o comportamento do ponto de venda que dura 2 segundos, mas talvez você não olhou na casa do consumidor
como ele lidou com aquilo. Aí você vai olhar, só que o comportamento do consumidor, quando tem alguém junto na casa dele, ele está preocupado como ele vai ser julgado. Não necessariamente é o mesmo comportamento que ele teria naturalmente. Então, de novo, todas essas discussões que você sabe que faz parte do dia a dia, ou às vezes a gente faz uma pesquisa online, a pessoa está respondendo do celular, talvez seja um comportamento, do computador talvez seja outro, ela tem um lugar para responder isso com calma, ela está no meio da correria. Então, dá para trazer provocações assim nessas várias frentes. De novo, é também importante parar para pensar o que a gente está querendo entender como a natureza funciona ou trazer de provocação específica para que a gente possa discutir num caso específico também. Porque para mim parece que assim, a gente que vive no capital, certo? A gente sobrevive e vive no capitalismo e ajuda ele a prosperar, né? Todos aqui, né? Isso não é novidade para ninguém, certo? Sim. A gente acaba replicando o modelo de sucesso. Então, assim, acho que o que você está trazendo para a discussão aqui a gente acaba descobrindo, testando modelos. Inovação é isso, né? Inovação é você vai lá, você tem uma hipótese, você testa a hipótese, você valida essa hipótese e você implementa, né? Esse é o ciclo tradicional de inovação, né? Seja de produto, seja de serviço. E a gente replica o que deu certo, né? Basicamente é isso. A gente está aqui replicando coisas que deram certo. O que me parece que é um grande desafio que você deve ter, e eu tenho, claro, como empreendedor, eu tenho esse desafio diário quase, é de como continuar primeiro essa busca por reflexão, né? Você falou, eu concordo plenamente com o que você falou, que assim, como é que a gente consegue refletir sobre coisas que parecem triviais? Eu não vou falar de ponto de venda, nem casa, nem consumidor. Eu vou falar de conceitos que são tidos como óbvios e claros para todo mundo. Até na forma de trabalho. De maneira bem sucinta, como é que eu consigo reduzir o tempo e a dúvida das pessoas sobre algo que deveria ser obrigatório, que é a reflexão em cada etapa do que se faz. Porque nosso dia nosso dia de trabalho é de segunda a sexta-feira. Você vai começar numa empresa às 8 da manhã e vai sair às 19. Como é que você faz com a... Eu não sei se você tem a resposta. Se tiver, você me manda a resposta. Já fala agora. Porque trazer reflexão fora do mundo acadêmico, ela não é obrigatória. Ela não é obrigatória. A reflexão não é obrigatória. A repetição em muitas formas e processos é obrigatória. A empresa pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande. Como é que eu e você, mais você como agente de mudança que você quer ser e vem sendo cada vez mais, como é que você faz para conseguir primeiro... Eu vou começar com o primeiro tema, que é comunicar às pessoas da necessidade de refletir. Quando eu falo de você que falou reflexão, não foi nem eu. A necessidade de parar e olhar algo que já se faz normalmente para incluir mais uma camada, seja biomimética, seja qualquer outra. Que armas você usa para apertar os botões para falar assim, pera, pessoal, a gente pensou nisso? A gente pensou naquilo? Então, para ser bem claro na minha pergunta, acho que você já entendeu, é assim, a reflexão, para quem não está pronta para ela é um trabalho. Sim. E quando ela vem de cima para baixo, ela é uma obrigação. Como é que você faz para, às vezes, uma pessoa, uma equipe, um projeto conseguirem refletir mesmo num momento onde ainda nada está muito claro? Eu acho, e esse é um desafio constante, assim, não acho que não é simples, não tenho uma resposta para isso pronta, mas eu queria voltar um pouquinho na sua fase, separar um pouquinho para pensar, assim, mesmo na sua pergunta, não, porque a gente faz parte do sistema que retroalimenta o capitalismo e a gente funciona assim hoje, e a gente replica modelo de sucesso. E aí, para mim, a pergunta começa aí. Modelo de sucesso para quem? Quais são as métricas de sucesso? E essa é a discussão que também tá hoje em voga pelo caminho que a gente tem tomado como planeta, como humanidade, como sociedade. Sim. E essas várias discussões estão na mesa. Então, parte um primeiro momento de empresas, instituições, pessoas, organismos que querem realmente fazer uma inovação, de se entenderem e se encontrarem nesse espaço de questionar
essas métricas de sucesso que foram exercidas por muitos anos do tipo, e é assim que vai, e é assim que se repete. E se a gente simplesmente continuar repetindo essas métricas desse jeito, eu tenho muita tranquilidade em dizer isso, porque é o que quem estuda isso vê, mas que não é uma questão do planeta acabar, para mim. É uma questão da raça humana, da nossa espécie. O planeta já passou por 5 extinções em massa ao longo da história, em que foi perdida mais de 90 e poucos % da vida na Terra. E a coisa volta. As condições mudam, a vida floresce de uma outra maneira, mas a vida volta. Então é realmente uma questão, para mim, no meu modo de entender, muito mais da continuidade da existência humana e como nós vamos moldar isso, com que nível de qualidade de vida, com que nível de compartilhamento ou não e tal, e de distribuição, que são grandes temas que a gente tem hoje. Então, quando eu olho como promover a reflexão, eu acho que são várias formas, mas hoje a gente está aqui conversando sobre isso, é também uma forma de promover a reflexão. Quais são essas métricas de sucesso que olham, por exemplo, só o consumidor como consumidor e não olham a vida no centro? Não é consumer-centric, é life-centric. Era isso que a gente devia estar discutindo. Como a gente... E por isso o princípio da biomimética ele vem como sendo... Como cria condições propícias à continuidade da própria vida. Esse é o mainstream da biomimética. Porque a partir do momento que você faz uma coisa, joga como um lixo, que você não sabe para onde vai, e depois eu resolvo esse problema. Metal pesado, subprodutos radioativos, bota aqui do lado, depois eu resolvo esse problema. Não tem fora, o planeta é um só, uma hora nós vamos ter que lidar com esse problema. Então, ou a gente, como diferentes organismos, discutimos, conversamos e olhamos para dentro de casa e falamos assim, como é que a gente passa a ter esse pensamento que seja muito mais no core business? Eu vejo que muitas empresas a gente fala assim, ESG e tal, mas assim, vê o que fez, tem até algumas políticas, mas às vezes as grandes iniciativas são meio pequenas, são uma linha, uma variante, um tipo de serviço. Se você pega... A gente trabalha, por exemplo, com um produto de limpeza, né? E é super difícil você trazer isso, mas você tem uma série de iniciativas que tem redução ao reuso de plástico, e é super importante fazer isso. Mas você tem outras... Até uma das marcas da Unilever, que é 7ª geração, e que é muito mais assertiva em fazer isso, e falar assim, não, o meu produto inteiro eu quero que seja, eu quero todo o meu produto à base de plantas. É muito mais difícil, é muito mais caro hoje em dia. Mas é uma proposta diferente, é uma proposta já mais provocadora, assim, né? Provocativa dentro do mercado. Então, se você pega... Mas, para mim, o grande ponto da gente voltar é como é que você traz esse tipo de discussão de ser life-centric, mas no seu core business. Porque, às vezes, você faz uma variante, lança, seja um produto físico, ou seja uma área de serviço, você faz, esse serviço aqui é carbono neutro, mas aquilo não é o seu core business, significa o quê? Que quanto mais você cresce, você não gera mais impacto positivo. Você está aumentando o seu core business. Mas não necessariamente o seu core business traz impacto positivo para o planeta. Não estou falando só dos acionistas agora, ou só dos donos, ou só dos funcionários e tal. Então, para mim é isso. Como a gente traz soluções que sejam de melhor impacto, de maior impacto positivo, não só para a empresa, mas também para o planeta, que sejam mais regenerativas e isso esteja dentro do core business. Porque senão você vai ficar liderando o tempo inteiro assim, eu tenho que defender o core. Mas eu tenho que fazer uma inovação aqui sustentável. Uma hora essas coisas, você não consegue gerenciar isso tudo junto. Então, e por isso que para mim, se a gente partir da biomimética, não quer dizer que você vai simplesmente derrubar tudo que você tem e reconstruir tudo do zero. Mas a questão é você poder provocar. Numa indústria, por exemplo, como a Unilever, é super legal. A gente já fez uma discussão lá atrás, num projeto de inovação que a gente teve, e que provocou bastante a gente de justamente de onde vem esses ingredientes, como que essa cadeia não é só o produto final, é a produção, é a relação das pessoas, é a relação com os fornecedores, é o fornecedor do fornecedor. Essa cadeia toda, como eu falei, são formas, processos e sistemas. Então, você tem que ser capaz de olhar para isso e a gente sabe que tem empresas que vão um pouquinho mais para frente, outras vão menos,
tem empresas que vão ser mais agressivas em adotar essas práticas, outras vêm menos, mas o princípio da biomimética é trabalhar em conjunto. A gente vai precisar de quem fizer um pouquinho por vez e a gente precisa de quem é disruptivo o suficiente para provocar o mercado. O inovador, geralmente, e eu falo até por experiência própria, de empresa que quase quebrou 2 vezes nos últimos 9 anos. O inovador, ele vai ter um discurso, e falo enaltecendo o brilho nos seus olhos, assim. O inovador, ele é o cara que ele vai estar lá na frente falando, pessoal, é isso aqui, ninguém vai dar ouvido. Mas não porque as pessoas queiram, eu acho, minha visão, não porque as pessoas queiram ver competição, não porque as pessoas queiram ver o leão matando o leão. As pessoas estão acostumadas a replicar o que dá certo. Sim, total. A ciência, de certa forma, ao aderir ao capital, ela preservou isso. Né? Mas não vou falar do capital, porque a gente já tocou nesse assunto. Eu acho que quando você fala de pessoas em geral, e gente como você que está levantando uma bandeira, o risco que você traz, ele não é financeiro somente. O risco financeiro de menos. Dinheiro tem aí a rodo para a gente pegar. Mas é um risco de reputação, de talvez participar de algo que hoje se chama de hype, de ser classificado como algo distante do status quo, distante do Zeitgeist, né? O Zeitgeist é isso, em alemão é isso, né? É o espírito do tempo. É algo que é difícil de a gente mensurar. A palavra Zeitgeist é uma palavra mal interpretada. Então, eu posso dizer, porque eu morei no alemão há muito tempo, assim, Zeit é tempo, Geist é alma. Então, assim, alma do tempo, tá? Hoje, ao falar de biomimética, eu tenho certeza que você apanha muito. Se você coloca isso numa reunião, se você coloca isso numa discussão... Totalmente. Se você coloca... E é aí que eu quero chegar. As pessoas querem cases o tempo inteiro. Me dá o case. Me explica quantas flechadas você toma por ser o índio da frente. Primeiro, você se vê como sendo esse primeiro índio que foi conquistar o Oeste? E quais são essas flechadas? Eu quero ver qual que é aqui no podcast é tudo lindo e maravilhoso. Eu quero que você conte o errado, eu quero que você conte o que está dando errado. Não, eu te conto o que está dando errado. O que está dando errado é que várias vezes eu já me propus em diferentes organizações, mesmo na Unilever já aconteceu algumas vezes, que a gente tem um workshop de inovação e eu falei, cara, deixa eu falar de biomimética como parte dos conteúdos de inspiração e para justamente gerar novas ideias e tal. E aí algumas pessoas falaram, não, legal, se eu precisar de você, eu te aviso. E um silêncio, assim. E gastando dinheiro para contratar palestrantes, pessoas de fora, que às vezes com estímulo que assim, tá, a gente já viu, é para inspirar a inovação, tipo, vamos colocar alguma coisa nova. Eu já tive situação em que, mesmo em biomimética, que é uma área em que são poucas pessoas que praticam hoje no Brasil e que deveria ser colaborativa. Eu estava começando a estudar, fazendo só cursos bem básicos, nem estava fazendo mestrado ainda, e conversando com uma pessoa que trabalhava com isso, eu falei assim, eu queria aprender a fazer isso na prática. Tipo, deixa eu estagiar com você, eu como gerente sênior na Unilever de inovação. Deixa eu estagiar com você, eu vou em algum sprint que vocês forem fazer, não quero nada de grana, dedico o meu tempo para ajudar vocês para entender o que é isso, para vivenciar. E a resposta para mim foi assim, não, legal, obrigado, mas a gente tem metodologias próprias, tal, qualquer coisa eu te falo. Nem a porta aberta. E aí, demorou um tempo até encontrar algumas pessoas em que eu pudesse trocar mais sobre isso, mas que são pessoas que estão no universo da biomimética. Então, se você perguntar, as pessoas estão abertas a escutar sobre esse assunto? Hoje em dia, poucas pessoas estão abertas. A gente está aqui falando sobre esse assunto. E eu também acho que tem uma camada de como é que a gente tangibiliza. Só que para você conseguir tangibilizar várias coisas, você tem que se permitir. Como é que você desenha outros modelos de negócio? Como é que você... Né? Você não simplesmente vai lá e faz seu business model canvas e pronto, e acabou, e que lindo, saímos daqui todo mundo feliz, batendo palma e tá tudo certo. Você tem que dar cara a tapa. Você tem que botar um MVP para funcionar. Você tem que imaginar se aquilo monetiza ou não monetiza. Tem que testar. Você tem que testar. Você vai escalar. E para mim, o pensamento aqui é, por que a gente não testa mais a biomimética como uma lente adicional? Ela não é uma lente exclusiva. Você tem metodologia de inovação que se aproxima muito e é inspirada no Design Thinking, que é uma ferramenta chamada de Biomimicry Thinking, e que Design Thinking está tudo bem, todo mundo usa em todos os lugares, várias agências de inovação, empresas estão tudo bem usar. Vamos usar Biomimicry Thinking,
que é um processo muito semelhante, mas a gente traz vários exemplos naturais. Vamos combinar os dois. Tá preocupado com o resultado, tá querendo garantia do resultado ali no final do dia para mostrar que realmente... Vamos combinar os dois. Combina as duas metodologias. Vamos fazer um piloto. Então, já tomei muitos nãos e muitas vezes, quando eu vou falar sobre biométrica, as pessoas falam, não, é legal, bonitinho, é na palestra e tal, mas para mim o desafio é botar isso para funcionar, porque toda hora tem discussão sobre inovação, toda hora tem algum sprint, algum workshop acontecendo em alguma empresa maior, menor, média, pequena, startup, só que para mim que hora que a biométrica está sendo colocada como uma lente a mais nessa discussão? Uma lente a mais, assim. E já me dispus várias vezes a falar assim, que desafio que você quer responder? Qual é o seu problema? É desenvolver uma nova embalagem com tal capacidade? É desenvolver um sistema que conecta? É distribuir recursos? É logística? Qual é o seu problema? E já pedi esse desafio pessoalmente para mim, para eu fazer uma investigação e trazer exemplos. Para estimular a discussão para um outro lado. E as pessoas, muitas vezes, ou até hoje, tive muitas rejeições, mas não é... Estamos só no começo. Eu vou colocar um ponto que eu acho que pode ser crucial para esse crescimento da biomimética na sua vida no dia a dia. Posso fazer isso? Vai lá. É convencimento. Acho que é uma parte, o que você chama de educação, né? É que você falou de empresa, mas é isso. É educar as pessoas, não no sentido só de dar conhecimento prático, então não precisa entender de biomimética quanto você entende, mas de educar no sentido de mostrar qual que é a vantagem, basicamente, certo? Não só o que é, mas também qual que é o resultado prático. Sim. Isso é uma pergunta que eu ia te perguntar se você faz isso. E segundo, provavelmente, convencimento. Você tem que convencer muito bem. Eu acho, como é algo ainda muito pouco difundido, principalmente no mundo dos negócios, acho que é o casamento de educação com convencimento. Totalmente. E como é que você lida com isso? Ou não lida com isso? Não, eu estou começando a lidar com isso, né? Para mim, assim, no meu pensamento com biomimética e em construir uma carreira e uma empresa que trabalhe com biomimética de uma maneira e que facilite essa relação das empresas, né? E que seja um parceiro das empresas com biomimética, para mim, claramente, tem um pilar que é de educação, que é de letramento. E obviamente, qualquer um desses pilares tem que ter uma comunicação. Então, para mim, é educação, e educação não só nas empresas corporativas, mas também nos profissionais, nos jovens profissionais se formando. Se eles se formam sabendo que isso existe como ciência, a gente parte de um outro princípio. E tem o aspecto de estar com as empresas como parceiro, fazendo inovação mesmo, assim, nesses design sprints, nesse tipo de metodologia que é mais in loco, é mais específica e que pode gerar uma série de outras coisas. E tem também uma série de provocações de vivência. Você não faz biométrica enfiada dentro do escritório. Uhum. A gente se entende como natureza, mas se você não vai ali e exercita os seus sentidos num ambiente também natural, é assim, eu quero entender o consumidor, mas fico só dentro de casa. Sabe? Eu fico só fechado no escritório ou no home office e nunca fui visitar um consumidor na casa dele, escutar dele, ver ele fazendo. O vídeo ajuda, o áudio ajuda, as coletas que a Antenas também faz ajudam muito, mas se você não olha o que está acontecendo ali, não dialoga com esse espaço, você também não consegue trazer a realidade. Você está só achando que você está tomando decisão ali no ar-condicionado. Então, para mim, isso é fundamental, pensando em biomimética, e eu acho que isso traz, da mesma forma, a maneira como eu olho isso, é realmente uma jornada de letramento. Por isso que, para mim, a provocação ela é uma lente adicional. As pessoas estão usando design thinking o tempo inteiro, toda hora, e adoram falar isso. E eu não tenho nada contra, mas como é que a gente traz essa outra lente e incrementa a inovação? Olha por... Algumas das agências de inovação com que eu conversei recentemente, eles falaram isso, a gente está procurando uma coisa nova também para trazer, uma metodologia nova, fonte de inspiração nova. E acho que a biométrica pode ser esse olhar, pode ser essa lente. E... É um caminho. É duro, porque a gente fala em consumidor, né? E eu não gosto dessa palavra, não sei se você sabe. A gente não gosta de chamar a empresa a consumidor, porque são pessoas, né?
como você bem disse, né? A gente está falando de life-centric. Essa life-centric é feito por pessoas que Sim. estão no momento de consumir, né? É que a gente Sim. é tão treinado a olhar para todo mundo como mercado, né? Mas são pessoas que, por acaso, gastam lá seu tempo, seu dinheirinho para trocar por uma água, por um sabão em pó, por um produto de limpeza. Mas que no final do dia, sim, você vai fazer uma vivência, claro, ela continua sendo uma pessoa, né? Ela vai te receber. Quantas vezes eu já não fiz no Nordeste, lembra aquela explosão do Nordeste? Nossa, quantas vezes eu fui? É isso, a pessoa arruma a casa para te receber e tal. Então tem essa... É o que eu costumo dizer, tem uma complexidade aí em entender pessoas, que é da teoria de Heisenberg, né? Que é isso, quando você mede a velocidade da luz, você faz disparos de carga para conseguir entender o ponto daquela emissão de luz. Então, mais ou menos como uma mesa de bilhar, né? Você tem lá os fótons ali que estão distribuídos, são as bolinhas, e aí você joga uma bolinha para falar assim, estava naquela posição. E falar, é dali que está saindo aquela energia. Só que a partir do momento que você disparou e a bola bateu, ela já não está mais lá. Exato. Então, o teoria de Heisenberg fala, quanto mais perto você chega do que você está chamando de verdade, mais longe você está também. Porque é um pouco da base da etnografia, da antropologia, né? Que é isso. Quanto mais puro você deixar esse ambiente, mais próximo do que a gente entende como verdade, pode parecer, né? Porque a partir do momento que você, de certa forma, mexe nesse equilíbrio, você está mudando algo que não funciona na prática. E o que eu entendo de biomimética, salvo engano, é que você, de certa forma, tá protegendo essa alteração. Porque a biomimética, pelo que você diz, você usa de referências. Porque todo o universo de pesquisa e inovação, e a gente também é chamado muito para participar de inovação, de certa forma, a gente não é uma empresa de inovação, a gente participa de processo de inovação porque a gente tem o ferramental e tem a equipe para isso. Mas uma das grandes discussões é essa, até quando a gente fala com antropólogos, sociólogos da equipe, é assim, o quanto que a gente consegue usar as nossas ferramentas para poder avaliar o plano aberto, né, que a gente fala, e conseguir deixar aquilo o mais editável possível. Porque no final do dia eu vou ter que ter insumo para apresentação. Acabou. Né? Assim, eu estou olhando algo. Na antropologia clássica, né, essa etnografia, etc., você vai lá no meio de uma tribo e você fica quieto. Né? Você não interage com esse meio. Porque eu estou reforçando isso. Pelo que me parece, na biomimética, você não interfere tanto nessas relações. Você acaba usando muito mais de exemplos da natureza, de coisas de fora, de práticas observacionais, que não necessariamente você precisa... Você pode implementar depois, mas que você pode trazer como referência para algo novo, que é completamente o oposto, talvez, de pesquisa de mercado. Em pesquisa de mercado, em pesquisa de pessoas, entender algo que no final do dia ajude a vender mais, você precisa entender essas camadas e achar as melhores formas para interpretar o meio, estando lá ou não. Mas na biomimética, pelo que você está me dizendo, na biomimética, que eu não sei se ele é aplicado à pesquisa ou não, mas é isso, de mercado, não sei se diretamente, talvez não. Mas o que você está dizendo na biomimética, você olha algo que já está estruturado, aprende com ele e tenta replicar. E não necessariamente interfere em algo que existe. Mas aqui Faz sentido na pergunta, não? Você não precisa necessariamente interferir, mas aqui, Gu, tem para mim assim, qual é o desafio real que uma empresa tem e que ela quer observar na natureza? Para mim, o mais importante quando a gente começa a falar sobre biomimética é qual é o contexto. Porque a solução existe dentro de um contexto na natureza. Não é a mesma solução que a natureza criou para, sei lá, um ambiente que fosse aqui na América do Sul, necessariamente uma mesma situação na África, uma mesma situação na Ásia. Se você pegar, ou mesmo microambientes no alto, numa montanha ou mais embaixo, tem soluções diferentes, porque o contexto muda. Então, o contexto diz muito. Então, quando você está falando de, vamos olhar, por meio da biomimética, como a natureza resolve um determinado problema, a primeira coisa que você tem que falar é em que contexto isso se dá. Eu tenho um problema que eu quero que isso funcione no ambiente de, sei lá, muitas repetições, alto ruído e tal. Então, esse próprio contexto ele já ajuda o que você está imaginando que é
mexer nas variáveis. Um contexto que varia, que muda a variável daqui para cá. Tenho isso na natureza? Não tenho? Onde eu vou buscar? Como eu vou entender? É todo um grande desafio como ciência, como a gente chama de trazer essa questão para a biologia, né? Porque às vezes a discussão é assim, você não vai perguntar para a natureza como a natureza acumula dinheiro, como a natureza fatura mais. É um problema nosso como humano. Quando você traduz isso para olhar a natureza, você vai falar de recurso, acumula e distribui recurso, muito melhor. Energia. E depois exato, depois você faz um depara. E o grande ponto é que, olhando o contexto em que a gente está colocado, que deveria trazer essas variações que você quer, de alguma maneira, entender, né, essas provocações, depois você acha alguns princípios de design, você não tem que necessariamente replicar aquele um exemplo. Um processo de biomimética, você olha e você busca vários organismos que lidam com aquilo, você vem filtrando esses vários organismos, então assim, um trabalho grande, profissional de biomimética, pesado, profundo, você busca pelo menos 100 possibilidades de como a natureza lida com aquilo, você vai filtrando, você chega em 20 que você consegue detalhar bem como aquilo funciona, e você vai chegar em diferentes designs que você consegue meio que tirar o zoom, assim, ó, e falar, esse tem princípios de design que são parecidos e que endereçam melhor esse contexto. Vamos emular esse daqui? Então não é que você pega traz para cá e fala, bom, portanto, você vai filtrando de acordo com o contexto que você tem que colocar. Mas eu concordo com você, se você falar de pesquisa de mercado, em que você vai mexer em algumas variáveis, tipo, se custar tal, e aí o que acontece? Provavelmente na biomimética vai ser muito difícil a gente emular isso da maneira como você faz numa pesquisa, né? Mas você pode falar assim, eu quero um contexto em que eu tenha condições variáveis. Quais são elas? E quando você vai buscar o exemplo, você busca um exemplo que provavelmente tem essas condições que variam de cá para cá e como o mecanismo natural responde nessas variações. No momento de alta pressão, no momento de baixa disponibilidade de recurso, acontece assim, no momento de alta disponibilidade. Então, vou te dar um exemplo besta, tá? Mas se você procurar entender assim, um organismo que hiberna, ursos, né, e vários outros animais que hibernam, tem momentos em que você tem recurso disponível e ele acumula. Como é que funciona esse processo de acumulação de recurso, que no caso pode ser um produto, pode ser dinheiro, pode ser... E depois ele tem um momento de metabolismo, de uso, que é muito baixo desse recurso para ele conseguir passar por um período mais crítico de inverno e tal. Então você tem variações aqui, mas o grande ponto não é sobre o que ele acumulou ou não, mas quais são os princípios daí? Tem outros organismos que fazem isso? Daria para trazer isso para uma realidade humana, em um momento de maior ganho, e você acumula, e você tem uma dinâmica de um modelo de negócio diferente feito para o consumidor? A sazonalidade do mercado. Exato. Eu tenho o mercado vou pensar uma coisa mais simples aqui. Exato. O mercado de ovo de chocolate. Sim, mercado de sorvetes. Mercado de sorvetes, que vocês abandonaram. Não abandonaram? Não, venderam a unidade de sorvetes, né? Não, uma unidade passa a ser uma unidade separada, mas que vai ser discutido ainda o que vai fazer. Mas para mim é isso, assim, eu dei esse exemplo e, óbvio, temos que trazer uma coisa mais tangível, um desafio que seja palpável. Quando você vai buscar esses exemplos, você volta com princípios de design. E depois você emula e vê assim, faz sentido ou não faz sentido, para você depois entender se isso vira pode ser parte de um modelo de negócio, pode ser parte de uma linha de produto, pode ser parte de um processo. Então, ele é mais complexo do que simplesmente pega aqui e põe para rodar. Não é isso. Mas em pesquisa de mercado tem N nuances que eu nunca testei. Então, eu também gostaria de pilotar biomimética em pesquisa de mercado. A gente pode discutir como fazer isso. Eu nunca vi um case específico desse. A gente vai fazer o primeiro. Mas vamos pensar em marketing, né? Eu sou um grande defensor do marketing, né? Você na cadeira do marketing provavelmente também deve ser. Espero que seja. O marketing, acho que numa conversa até com você, esses dias eu estava falando, né? O marketing ele é muito... Ele acabou virando, né, um adjetivo meio negativo, né? Nos últimos 10, 15 anos no Brasil, né? As pessoas falam, isso... Pejorativo, meio pejorativo. Isso é marketing, né? Como se o marketing fosse algo menor. Como se o marketing fosse mentira. Como se o marketing fosse enrolação. E eu que trabalho com isso há quase 30 anos e conheço muita gente muito competente nessa área, eu sei das dificuldades, né? Marketing é produto, né? Marketing é produto. Marketing é
é conseguir encaixar as coisas certas nos lugares certos, né? É conseguir também cuidar da imagem, também acertar o posicionamento, né? Marketing é conseguir entender o que você chama de contexto. Se tem um departamento na empresa que mais precisa estar aberto ao que vem de fora, são os departamentos de marketing e pesquisa. Comercial também, em algumas empresas o comercial está abaixo do marketing, às vezes está acima, mas são departamentos que, de certa forma, não podem cair na tentação de ficar dentro do escritório. Né? Sim. O marqueteiro, o profissional de marketing clássico... Tem que ir para a rua. Ele tem que ir para a rua, ele tem que ver o produto dele lá na casa das pessoas, tem que ver como lava, como come, como passa, como... até para tirar, até para testar, nem hipóteses, né? Para testar conceitos e verdades que são colocados internamente que cabem bem numa matriz 2x2, né? Em que você coloca, meu produto está posicionado aqui, né? Você fala, posicionado quem disse, né? Então, ele está nesse preço, está certo. Então, até porque a gente está chegando no final, vai ser uma última provocação, assim, é contraditório você ser líder de uma área que é obrigada a estar muito ligada com o externo e, ao mesmo tempo, dizer que tem dificuldade em trazer essa reflexão para as pessoas, em trazer essa conexão com o externo, em trazer essa parada para o que você chama de real. Porque, em tese, na essência, na natureza da sua área, eu estou individualizando, que você me perdoa, mas na natureza da área do marketing, então, para a gente editar depois, não parecer que é uma coisa tão forte, é isso. A área do marketing, tem muito estudante, etc., em escola, universidade que eu vou, eu falo, o marketing não vai estar aqui, né? Não vai estar no livro, não vai estar, o marketing vai estar numa série que você assistir, num livro que você lê, no quanto você viajou na vida, no quanto você está realmente preocupado em ter um pouco de economia, de biologia, porque você vai ter que ser a pessoa, eu costumo dizer, o marqueteiro, ele liga os pontos. O profissional de marketing liga pontos. O profissional de pesquisa, ele às vezes ilumina os pontos, mas quem junta esses pontos é o cara do marketing. Que ele vai falar, é esse cara com esse preço, com esse produto, ele faz essa conexão, e eu já estou até embebido da sua inspiração pela biomimética, faz essas conexões para poder produzir algo que seja, bem ou mal, vendável. Bem ou mal, rentável. Então, para mim, me soa muito contraditório essa dificuldade que você tem, porque, em tese, todos da sua área deviam estar preocupados com isso. Mas aqui, de novo, eu acho que é uma ciência, a biomimética como ciência, assim, existe há muitos anos, mas as pessoas também não estão expostas a ela. Com qualquer novidade, ela tem um período, né, de seus early adopters, e depois até ela ganhar mais tração. Então, você tem aqueles que realmente querem ser os betas e experimentar isso. E eu acho que uma das coisas, quando a gente olha para a biomimética, é muito legal, o Fred, da Tátil, ele sempre fala isso quando ele... Exato. Ele sempre fala isso quando ele vai mostrando nas palestras dele, que tem que ser uma coisa mais eco-sexy, né? E o marketing se conecta com isso na biomimética, porque o fruto só fica vermelho. Se você pensar um morango, ele só fica vermelho, só libera essas substâncias, esse cheiro incrível, essa cara de que, me coma quando ele tá maduro, quando ele tá pronto para ser comido, para dispersar sementes. Então, essas coisas estão conectadas com o que eu falei de o momento certo de emitir um sinal para uma antena que está atenta. Né? Para uma antena que está aquilo para captar. Então, a antena não está atenta agora, é isso que você está dizendo? Eu acho que a comunidade de marketing, ou eu vou dizer, não vou nem dizer só comunidade de marketing, mas é uma ciência que ainda está se desenvolvendo, crescendo e precisa ganhar mais tração. A biomimética no mundo corporativo. No mundo corporativo. Obviamente, os povos originários, assim, você olha, mesmo desenhos de Da Vinci, tem muita inspiração na natureza e no funcionamento da natureza. O grande ponto é que a gente, às vezes eu acho que, eu vou te dar um exemplo claro, a gente fala muito sobre colaboração entre marcas,
Só que a gente fala como colaboração, vamos fazer um collab, vamos fazer um co-branding e tal. Só que é muito momentâneo, é muito spot. Tipo, vamos aproveitar esse momento. Perfeito. Ninguém senta para discutir e fala assim, quais são os princípios? Se a gente for colaborar daqui para frente, o que a gente deveria fazer? Quais são os acordos que a gente deveria fazer para isso ser produtivo para os dois lados, ser construtivo para os dois lados? Às vezes é só por um momento. Às vezes é efêmero. E pode ser legal também. Só que volta e fala assim, o que é uma colaboração frutífera, mesmo que ela seja de curto prazo? Tem exemplos na biomimética? Tem exemplos que a gente pode trazer da natureza que ajudem a gente? Tem. Mas a gente parte do princípio de que, como ser humano, de novo, o que meu concorrente fez, o que foi a campanha que deu certo, o que ganhou Cannes, sabe? As inspirações são outras. Então, para mim, é uma questão de tempo, e eu espero que curto, que a biomimética venha também a ser mais uma inspiração ou mais uma fonte de conhecimento ou de discussão nesse mundo de marketing também. De uma maneira verdadeira, de uma maneira real, assim. E acho que é legal quando você fala de buscar a verdade, uma das coisas na natureza é que é uma situação, a gente vive como natureza numa situação de não equilíbrio dinâmico. É o tempo inteiro as coisas se movimentando e esse equilíbrio sendo quebrado, vamos dizer assim. Então, às vezes, a gente quer procurar uma verdade, o que é o certo a fazer. Só que quando você está trabalhando com sistemas complexos, como as nossas empresas, como instituições ou como humanidade, não tem uma resposta. Você tem diferentes pontos em que as coisas se equilibram. Só que a gente quer uma verdade. E principalmente trabalhando, às vezes, em organizações mais hierárquicas, aquela uma verdade é uma verdade de quem está num cargo de maior poder e maior hierarquia. E é aquilo. Se não for aquilo, parece que não vai dar certo. Então, acho que tem vários desafios, não só no mundo do marketing, acho que como marketing também, mas como organização, de combinar uma visão muito mais plural, muito mais diversificada de experiências de vida, que trabalhe em interseccionalidades, que esteja aberta a novas lentes e novos olhares. A gente sabe o poder hoje de mídias sociais e das métricas todas envolvidas. Então, assim, o poder dos influenciadores, tudo isso é super relevante, e acho que vai continuar sendo nos próximos anos. Mas, para mim, isso deveria ser mais uma inspiração para contribuir nesse universo de marketing, principalmente nos caminhos que a gente tomar como colaboração. Claramente, para mim, a biomimética tem muito a contribuir em como construir uma parceria, uma colaboração que seja mais frutífera. Seja entre marcas, seja dentro de setores, dentro da mesma empresa. Eu tenho uma pergunta geralmente que eu faço até em outros fóruns, que vai ser em inglês, na verdade, que fica mais chique, né? Que é I wish I would have done that. Que enfim, eu gostaria de ter feito, mas não fiz, né? Aqui em português fica pesado isso, né? Quando a gente fala queria ter feito, mas não fiz, você se coloca num lugar meio... Mas não é isso, é pelo contrário. Que caso de biomimética aplicada ao mundo dos negócios, além dessa startup que é genial, você consegue explicar, assim, que seja... Puta, eu queria ter feito isso. Além dessa indiana, alguma coisa... Que não seja o mundo dos negócios. Que você tenha... Vamos lá. Eu te dei $30 milhões, falei, Guilherme, vai lá. Monta um departamento de biomimética aplicado no negócio. E você fala, cara, já sei. Eu vou fazer um negócio igual isso. O que seria isso? É esse caso desse... Esse eu acho que é um recente, que para mim tem mais escala. Mas o caso para mim que junta muito e que me inspira muito, assim, como contundente, é a Patagônia. Patagônia, ela combina, assim, uma marca que tem produtos atrativos, uma marca que pensa como é que eu faço uma rede de conectar isso, todos os meus fornecedores, como é que eu faço uma rede de segundo uso, de terceiro, quando todo mundo falando que, assim, não, porque eu preciso ter um produto completamente novo, lindo e tudo bem, e ele, assim, não, é legal ter vamos dizer, um remendo, quer dizer que te traz a experiência de vida, isso aqui foi usado mesmo, isso aqui vivenciou várias coisas, e aí como último movimento, e faz essa de doar isso para um fundo e doar a empresa para um fundo, que esse fundo é responsável pela gestão pensando no planeta como... Para mim, isso me move do tipo de... Precisamos mais de iniciativas que sejam propositivas, assim, sabe? É óbvio que, como um homem de negócios e chegando no patamar que ele chegou em termos financeiros, as pessoas vão falar, é fácil fazer isso, mas a origem da empresa e como ela se desenvolve tem esse respeito
pelo ambiente, tem esse respeito pelas múltiplas formas de inteligência. A gente está também muito acostumado a falar da inteligência como se fosse só inteligência ocidental. E às vezes a gente não para pensar, mas é a inteligência ocidental do norte. Quando eu vou nos cursos de biomimética, que eu vou como parte do mestrado, tem algumas imersões que são em pessoa, eu olho e falo quantas pessoas do sul global tem aqui. E são poucas. Ainda é uma ciência muito norte. Então, como é que a gente traz os saberes, as múltiplas formas de saberes, inclusive de povos, dos nossos povos ancestrais, para a mesa aqui, para a biomimética, para discutir isso e aprender com isso? Então, se você me pergunta um caso que me move mais, ou uma empresa, uma marca que me move mais nesse sentido, é Patagônia. Então, se eu fosse pegar um exemplo no Brasil, a Dengo é um exemplo que me desafia, assim. Não necessariamente de biomimética só, mas pensando muito mais em um pouquinho mais de inclusão, de mulheres na liderança, de pensar a cadeia de um produto de uma maneira mais sustentável, mais socialmente responsável. Então, acho que vamos acumulando alguns exemplos, bons exemplos, e acho que a gente deveria discutir também mais eles. Mas é isso, eu mencionaria esses dois. Patagônia globalmente, Dengo no Brasil, e a gente tem esperança de que venham muitos outros mais. Quem sabe Yandé pode ser um exemplo para o futuro. Quem sabe o quê? A empresa que eu estou começando, que chama Yandé, que na verdade o nome vem do Tupi-Guarani e significa juntos, porque esse é o ponto. A gente não consegue fazer nada sozinho. Então eu falei, eu queria um nome que fosse Brasil, que representasse essa brasilidade, que fosse uma homenagem aos povos originários, então por isso do Tupi-Guarani, mas que significasse o que a biomimética traduz e quer transbordar, que a gente só faz as coisas se a gente fizer juntos, assim. Existe uma interdependência de seres, e a gente faz parte dessa grande rede. Então eu quis trazer um nome que pudesse tentar representar tudo isso como uma homenagem para essas várias formas de olhar, e o objetivo é trabalhar com biomimética e inovação, ajudando empresas de vários portes e co-construindo soluções. E provocando muito isso. Porque dois competidores não podem sentar na mesma mesa e a gente conversar e discutir coisas que, se eles fizerem em conjunto, seriam muito mais potentes. Protocooperação. Protocooperação. Não é protocooperação? Eu chamo de mutualismo e de cooperação. Mutualismo e cooperação, é verdade. É um ganha-ganha, né? Que não tem um maior e menor, né? Exato, é um ganha-ganha, assim. E acho que hoje essa é uma das principais batalhas. As pessoas às vezes tentam fazer sozinhas ou não necessariamente trazem uma rede porque enxergam essa rede como competidores e ponto. E é complexo quebrar essa visão. Numa empresa como a Unilever, por exemplo, é difícil porque você trabalha em múltiplas categorias. Então, dependendo para onde você olhar, muitas outras empresas são competidores. Então, é complexo. Mas a biomimética, ela vai ter um grande desafio aí, que é isso, né? Porque quando você fala em competição, etc., eu lembro muito da psicologia, que eu tento estudar bastante. A competição é do ser humano, né? É da natureza humana lidar com a competição, lidar com a derrota, com a vitória, lidar com a conquista. Acho o capitalismo que é algo que você, na sua fala toda, você tangencia e faz questionamentos quase que indiretos do capitalismo, né? Tanto que as marcas que você diz que você admira são marcas que, de certa forma, estão passando ao largo do capitalismo. A Patagônia, né? O CEO, ele abdicou do salário dele. Não, é uma marca que está dentro do capitalismo. O grande ponto é o capitalismo de múltiplos stakeholders. Não é só claro. claro. Ou, né? Não um capitalismo tradicional sanguinário, exato, com um objetivo exato. específico. O que eu digo assim, você faz algumas críticas ao capitalismo atual, moderno, contemporâneo, né? O que você está dizendo é que você está revisitando essa maneira... Você falou, inclusive, que a gente não pode... E eu não estou dizendo que está errado, pelo contrário. Eu estou dizendo que isso faz parte da sua maneira de raciocinar, né? De elaborar essa argumentação que é por que eu tenho que ficar o tempo todo focado em atender ao board, que vai fazer minha ação valer mais, e que no fim do dia eu vou acabar esquecendo de algumas práticas de mutualismo, de cooperação, né? Tem alguma outra última mensagem que você queira deixar para a gente, depois de tantas mensagens? Não, eu acho que... Deixa a mensagem com a câmera. Aquela ali.
Na verdade, Gu e todo mundo, a última mensagem que eu queria deixar é muito mais da gente pensar na biomimética como uma ciência que traz uma lente a mais para a inovação, mas não só para a inovação. É como a gente pode aprender com a natureza, num histórico depois de ter explorado muito a natureza e, como seres humanos, entender que somos parte da natureza, como é que a gente faz para aprender mais, seja para melhores formas, melhores processos, melhores sistemas, como é que a gente faz. Resiliência é um tema tão importante para as nossas organizações e a natureza tem muitos mecanismos de resiliência. Colaboração é importante, liderança é importante. A gente pode aprender trazendo a lente de biomimética como uma lente complementar às várias outras lentes que a gente já utiliza nos negócios. Então, meu convite é muito mais que a gente abra espaço para essa disciplina. Mas um dos conceitos que acho que é importante, que eu gosto muito, é do Stuart Feuerstein. E ele ocupou uma cadeira que chamava ignorância. E ele fala que o propósito da gente conhecer mais e aprendendo mais é justamente poder fazer melhores perguntas. Então, o convite é que a biomimética seja uma ferramenta para a gente sofisticar a nossa ignorância, poder fazer melhores perguntas de como inovar melhor, como estar mais atento nas nossas pesquisas de mercado, como criar soluções que sejam mais... que conduzam mais à continuidade da vida, da maneira como o planeta sempre caminhou ao longo dos últimos anos, e aprender com ele, aprender com essa vida que está há 3,8 bilhões de anos, ao invés de simplesmente a nossa existência humana. Então, acho que esse era o último recado que eu queria deixar. Tem muito para a gente aprender e trazer para dentro de casa.